coração, Senhor. Que seja feita, Pai, a tua vontade plena, Senhor. Nós não queremos, Pai, uma vontade permissível, talvez, essa noite, Pai. Nós não queremos, Senhor Jesus, Pai, talvez... Uma das coisas que marca a atitude dos filhos de Deus é ouvir a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz, se você ousar chegar perto e influenciá-lo, ao invés de ser influenciado por ele, você tem grande potencial de transformar a realidade dele ou dela. Amém, queridos? Para que isso aconteça, nós precisamos entender a nossa posição enquanto filhos de Deus, enquanto recriados pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, ele inicia um processo de transformação, e isso acontece de dentro para fora. Sabe aquela mentalidade antes deturpada pelo engano, antes prisioneira? Ela agora vai conhecer a liberdade. Ela agora vai conhecer o que é amar o Senhor, o que é andar nos caminhos do Senhor. E isso vai trazer uma mudança que você não precisa propagandear na rede social de sua preferência. As pessoas que convivem comigo e com você, elas vão perceber, está acontecendo alguma coisa na vida desse jovem. Está acontecendo alguma coisa na vida daquela jovem. Sabe por quê? Porque o Cristo que há em nós, ele começa a agir e transformar a nossa mentalidade, transformar a nossa forma de comunicar-nos uns com os outros, transformar aquilo que é prioridade na nossa vida, e isso se torna visível na vida das pessoas, e isso faz com que inevitavelmente você chame a atenção. Inevitavelmente aquele que está experimentando um processo de transformação genuíno vai chamar a atenção, vai chamar a atenção, e que essa atenção não seja para nós mesmos, mas que possamos apontar para aquele que está operando em nós. Amém, amados? O Deus que está operando na sua vida é o que precisa ser visto em nós. É a glória dele, a presença dele, a essência dele que precisa ser vista em nós. Nós vivemos em um mundo onde nós olhamos para as pessoas e preferimos destacar aquilo que elas têm de pior. Infelizmente, a nossa visão, o nosso olhar crítico, a nossa criticidade, ela quase sempre destaca o que as pessoas têm de pior. E o interessante é que quando olhamos para a maneira em que Deus olha, Deus conhece a cada um de nós aqui de dentro para fora e de fora para dentro. Do dia que nasceu ao dia que irá morrer, Ele sabe tudo. E mesmo assim, Ele continua apostando em você. E mesmo assim, Ele continua nos amando. Sabe por quê? Porque esse Deus, que não poupou o próprio Filho, antes o entregou para morrer no nosso lugar, ama cada um de nós e nos quer diferente no meio de uma geração de iguais. Diga assim comigo: o meu Deus quer que eu seja diferente no meio de uma geração de iguais. Isso parece ser contraditório, porque o que esse mundo aqui evoca para si é a diferença. O pastor está dizendo que a gente tem que ser diferente no mundo de iguais. Explico. Quando o pecado entrou no mundo, e o Aquila estava fazendo um contexto aqui desse início das necessidades de Adão, que não sabia que estava nele mesmo a resposta para suas necessidades. Aquele cara que se sentiu pleno após receber a parte que lhe faltava, em pouco tempo abriu mão disso. E quando abre mão disso, desobedecendo o Senhor, ele deu oportunidade para algo entrar no mundo que azedou a espécie humana, que foi o pecado. Então, quando eu digo para vocês que nós temos que ser diferente numa geração de iguais, eu estou dizendo, todos estão encerrados debaixo do pecado. Todos têm uma expectativa de morte. Porém, quando ouvimos a voz de Deus, quando o Espírito Santo de Deus nos traz o entendimento da palavra, aquela realidade que era de morte, nós temos a oportunidade de ativar a vida em nós. Quando nós nos posicionamos em Cristo e por Ele na nossa vida, o fazemos Senhor e Salvador da nossa vida. Vejam que é necessário fazê-lo dele Senhor e Salvador. Tem muita gente que acha interessante, é bonito, é romântico até dizer que o Senhor é seu Salvador. É bom, é legal saber disso. Poxa, como é bom saber que alguém me ama. Como é bom saber que alguém me quer bem. Como é bom saber que alguém apostou tudo em meu favor. Isso é muito bom, mas não resolve o meu e o teu problema. Para que o nosso problema maior de todos, que é o pecado, seja resolvido, Ele tem que se tornar o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida.
Quando nós fazemos dele Senhor, ele passa a governar sobre o nosso coração, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões. Amém, amados? A Bíblia está cheia de exemplos de jovens, de homens, de mulheres que um dia tomaram uma posição e decidiram: eu não quero seguir o curso natural do mundo, eu quero me posicionar e ser diferente no meio de uma geração encerrada entre os iguais, porque dominada está pelo pecado. Quando nós vamos o profeta Daniel, no capítulo de número 1, e nós fazemos uma leitura, e nós vamos já ler, e eu gostaria que vocês lessem. Jovens, desenvolvam o amor pela leitura da palavra, seja a leitura bíblica no celular, seja na tela de um computador, seja um texto impresso. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença na nossa vida não é quantas canções ouvimos, e elas são importantes, não é quantas mensagens da internet ouvimos, e elas são importantes, mas é quanto conteúdo do céu há em nós. E um conteúdo do céu privilegiado, ele está na Escritura. Ela é a revelação, ela é o poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 15, versículo 4, ele vai dizer assim: tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se o Senhor, através do apóstolo, está dizendo que as Escrituras é para o nosso ensino, e nós queremos viver numa geração de iguais, como pessoas diferentes, e a diferença deve ser ressaltada em nós, é a presença do Senhor. É na Escritura que nós vamos buscar as referências para a nossa vida. É na Escritura que nós vamos buscar o alimento que vai nos manter de pé. Sabe por que tem uma geração cheia? Sabe por que há uma geração lotando igreja, mas vazias de Deus? Porque é uma geração que vai a um lugar, mas não entende que mais importante do que estar nesse lugar é estar em Cristo. Nós estamos na igreja, nós estamos perto do Salvador, mas ao mesmo tempo longe da salvação. Porque para estar perto da salvação é preciso estar envolvido pelo Salvador. E não existe uma possibilidade melhor e maior do que conhecê-lo, senão pelas Escrituras. A Escritura é divinamente inspirada. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu amigo, seu parceiro, seu discípulo, capítulo de número 3, lá à altura do verso 17, e ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para o ensino, para a correção, para a instrução. Para que isso? Para que o jovem, para que o homem seja aperfeiçoado, perfeito. Para quê? Para se exibir na praça? Não, para a prática das boas obras. Para a prática das boas obras. Sabe quando é que o mundo vai conhecer um Cristo que morreu por nós? Quando o mundo olhar para nós e ver Cristo agindo na nossa vida, e ver que os nossos valores refletem os valores do céu, e ver que numa geração que está corrompida pelo engano, uma geração corrupta, ainda existem aqueles que estão remanescendo. Aonde estão aqueles que ainda estão dispostos a se comprometer com o Senhor para remanescer, para ser os remanescentes, para que a próxima geração tenha a oportunidade, se houver a próxima geração. Nós estamos em uma iminência da volta do Messias. Sabe o arrebatamento? Isso não é historinha contada, não é pastor querendo amedrontar você que é jovem. Ó, vem para a igreja, porque senão vai vir o arrebatamento, não vai ficar. A tribulação vai vir, o anticristo vai governar, dominar tudo. E quem não for, vai ficar numa situação muito difícil. Ei, gente, isso não é historinha para assombrar menino para dormir cedo, não. Isso é realidade da Escritura. Isso é escatologia. Isso é profecia para o tempo futuro. Mas eu quero te dizer que a profecia do tempo futuro que Daniel profetizou volta de 500 anos antes de Cristo, está bem pertinho de se cumprir nos nossos dias. Acorda, jovem. Não é mais tempo de negociarmos valores fortuitamente. Não é mais tempo que por um tempinho de alegria, sabe, por uma fagulha de prazer, a gente abra a mão do prazer eterno que é estar com Ele. Ei, a eternidade é algo tão grandioso. Sabe por que é algo tão grandioso? Porque Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. Sabe por quê? Sabe por que nós temos dificuldade de andar nos caminhos do Senhor, entender o Senhor hoje? Porque a nossa mente humana corrompida pelo pecado não entende quem Deus é, não consegue compreender a essência desse Deus. Porque se nós conhecêssemos um pouquinho acerca dele, acerca dos seus atributos, nós nos apaixonaríamos ao ponto de nos tornarmos imparáveis nessa caminhada rumo à eternidade com ele. Ei,
há uma eternidade para você que não vale a pena você jogar fora. Não vale a pena você negociar por um mundo de prazer, por um tempo de oportunidades que vai passar, que é transitório, que hoje é importante, amanhã é descartável. Ei, invista no que é eterno, a sua alma é eterna. O Espírito que Deus colocou em você, que produz vida, que habita com o Espírito dele, esse é eterno, esse vai ser apresentado ao Senhor. Ele deu o sangue dele, ele morreu na cruz do Calvário, não poupou a si mesmo, para quê? Para te apresentar, para me apresentar para ele, incorruptível, imaculado, santo e irrepreensível. Vale a pena nós enfrentarmos esse mundo. Vale a pena dizer não. Vale a pena contagiar os que ainda não conheceram esse Cristo que movimenta a tua vida. Daniel capítulo 1. Daniel está vivendo uns dos dias difíceis. Eu diria um dos piores dias. Eu não sei se o pior dia é sair de casa ou é saber que talvez não volte. Glória a Deus que eles voltaram. Boa parte daquela geração voltou. Mas capítulo 1 de Daniel é a profecia. Daniel está sendo levado para Babilônia por um cara chamado Nabucodonosor, que vai sitiar e vai invadir Jerusalém e vai invadir o reino de Judá pelo menos 3 vezes entre 605 a.C. e por volta ali dos 639. 539 é quando eles estão fazendo o retorno. Então nesse período longo vai ter um cativeiro aí de um período maior ainda, de 66 anos, onde aquele povo está fora de casa, onde aquele povo está numa terra estranha, dominado por uma cultura estranha. Mas esse texto diz que aquele jovem, ele decidiu não se contaminar com os manjares da Babilônia. Naquela época os reis, os imperadores, quando dominavam um povo, eles tinham por hábito levar as pessoas mais inteligentes, aquelas fisicamente mais bem preparadas, aquelas sem defeito físico, aquelas de boa intelectualidade, aquelas que tinham um conhecimento vasto. Para quê? Para servir nos palácios, para servir ao governo que estava dominando os povos. E havia um hábito também de levar utensílios dos deuses do povo dominado. Esse texto de Daniel, capítulo de número 1, fala que não foi levado só os filhos dos príncipes, mas foram levados também utensílios do templo do Senhor, e que isso era resultado do próprio Senhor entregando o rei Jeoiaquim na mão dos caldeus. De tempos em tempos Deus olha para o seu povo e vê a mazela do seu povo, e vê quanto o seu povo está diante desse Deus, e ele tem os seus métodos de coerção.